Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam tranquilos, com saúde. E eu trouxe para vocês mais esse caso aqui de um limite de uma função, onde para você calcular esse limite, você tem que tirar uma indeterminação dele fazendo malabarismos algébricos. Isso, se você já está acostumado a fazer isso, não tem problema, esse vídeo realmente não é para você, você pode pular. Mas a ideia dessa série de vídeos é tentar mostrar para a galera que está fazendo aí o ensino médio, que está aprendendo questões relacionadas a polinômios, né, está aprendendo produtos notáveis, essas coisas que na hora a gente não dá a atenção necessária, mas que depois, lá na frente, a gente acaba precisando. Principalmente se você for para a área de exatas, né? Mas se for para a área de engenharias, alguma coisa assim, você vai ver expressões como essas aí, ou seja, vai precisar calcular esse limite. Bom, eu não vou entrar, que não é o objetivo do vídeo, é falar sobre limite, tá certo? Mas o limite, basicamente, é uma expressão, né? Você quer encontrar o limite daquela função quando o x tende a um valor que está colocado aqui embaixo. Ora, neste caso aqui, quando você tem x tendendo a infinito, você vai substituir onde tem x por infinito. Então isso aqui ficaria o seguinte, ó, raiz cúbica de infinito ou mais infinito mais 1, menos 1, sobre infinito ou mais infinito. Isso aqui, pessoal, raiz cúbica de infinito mais 1 é infinito. E infinito menos 1 continua sendo infinito, né? Ou mais infinito, como você queira. Sobre infinito. Isto aqui é uma indeterminação matemática. Ou seja, você não pode encontrar o valor da divisão de infinito por infinito. Tem gente que diz, isso aqui vai dar 1, né? Não, não dá. É uma indeterminação matemática, considerada uma indeterminação matemática. Portanto, para resolver esse limite, quando você for se deparar com ele, você tem que tirar ou levantar essa indeterminação dessa expressão aí ou dessa função. O que é que você tem que fazer aqui, pessoal? Tem que ter, é o que eu digo sempre, a gente precisa, você vai perguntar para mim, Cláudio, mas como é que você sabe fazer isso já de cara, já viu de cara? Não, não foi de cara. Para eu chegar aqui e mostrar isso aqui para vocês, eu tive que pensar um bocado, não é? E a ideia é que cada vez mais você pensando sobre questões parecidas, o tempo para você pensar sobre uma próxima questão vai diminuindo. Essa é a ideia, então é fazer exercício mesmo, não é? Então veja, para tirar essa indeterminação, ao contrário dos vídeos anteriores, não tem como eu racionalizar, não tem como eu multiplicar um valor aí em cima ou embaixo, não tem nada que eu possa fazer para tirar essa indeterminação de forma direta. Então o que é que eu posso pensar, né? Eu posso pensar em troca de variável. Veja só que negócio legal, né? Troca de variável, ou seja, eu vou tentar escrever esse limite, essa expressão, essa função com outra variável. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou chamar esse raiz cúbica, tá, de x mais 1. Eu vou chamar ele, por exemplo, de y. Tá? E aí, para colocar num formato mais legal, eu vou só colocar assim, no formato que a gente está acostumado, né? Y igual a raiz cúbica de x mais 1. Ora, primeiro malabarismo algébrico que a gente pode fazer aqui, chega a ser até aritmético, né? Eu posso tirar essa raiz. Quando eu tiro essa raiz, você lembra que quando você fazia, né? Você sempre pode, a ideia é que você faça a mesma operação dos dois lados da igualdade, não é? Então eu vou elevar ao cubo os dois lados da igualdade. Se eu elevo y ao cubo, ele vai ficar y ao cubo. Concorda? Se eu elevo a raiz cúbica de qualquer coisa ao cubo, eu tiro a raiz porque eu cancelo ali, né, o expoente com o índice do radical. Então isso vai ficar x mais 1. Olha, cheguei numa expressão interessante. Só que veja que eu tenho um y aqui, um x aqui embaixo. Então eu naturalmente vou querer tirar o valor de x aqui também, né? Então eu vou dizer o quê? Ó, x, só resolvendo, passando de um lado para o outro, fazendo a operação dos dois lados da igualdade, como você queira fazer essa leitura, fique à vontade. Então o x aqui vai ser exatamente igual ao y ao cubo menos 1, né? Simplesmente passei o menos 1 ou mais 1 para o outro lado, né? Ou fiz a subtração de menos 1 dos dois lados da igualdade. E aí cheguei nessa outra expressão aqui. Eu guardo essas duas para mim e volto a olhar para a minha expressão ali de dentro, tá certo? A expressão original.
e vou substituir as coisas lá. Ora, onde tinha raiz cúbica de x mais 1, eu vou colocar y. Então, ignorando aqui, como nós fizemos da outra vez, vamos ignorar o limite, olhar só para a expressão, porque não, o limite não é o nosso foco agora. Então, onde tem raiz cúbica de x mais 1, eu vou colocar quem? Y, que foi o que eu defini bem aqui. Ó. Tá certo? E o menos 1 continua lá. Então, o meu denominador está resolvido. Meu numerador, perdão. Deixa eu escrever isso aqui melhor, ficou meio feio, né? Y menos 1 sobre o x. Quem é o x? Tá aqui um sobre melhorzinho. Quem é o x? Ora, o x a gente calculou bem aqui, né? A gente tirou esse valor. Então, o x vai ser y ao cubo menos 1. Opa, já ficou um negócio melhorzinho. Concorda comigo? Por que ficou um negócio melhorzinho? Porque a gente já aprendeu em outros vídeos como é que resolve esse y ao cubo menos 1. Né? E eu vou pedir licença para vocês para fazer isso de novo, porque isso aqui eu acho de uma importância fundamental. Veja, se eu quero escrever esse cara aqui de outra forma, ou numa forma fatorada, esse polinômio, né, esse polinômio do terceiro grau, na forma dele fatorada, o que é que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar de divisão de polinômios. Então veja, qual é a raiz desse polinômio y ao cubo menos 1? Né? Y ao cubo menos 1. Raiz significa dizer o valor que eu coloco na variável que zera a expressão. Então, o y aqui, igual a 1, é raiz desse polinômio, concorda? Porque se eu coloco 1 e elevo ao cubo dá 1, o menos 1 dá 0. O menos 1 pode? Não, porque o menos 1 elevado ao cubo dá menos 1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2, não zera a expressão, não zera a equação, não zera o polinômio. Beleza? Então, o 1 é raiz. Ora, se o 1 é raiz desse polinômio, ele também é raiz, por exemplo, vou colocar y aqui, né? Do y menos 1, concorda? Por que ele é raiz do y menos 1? Porque se eu colocar o 1 no y, eu também zero esse polinômio. Portanto, o 1 é raiz desses dois caras. E diz uma regra de polinômios que a gente aprende lá no ensino médio, que quando você tem uma raiz, né, se uma raiz divide um polinômio, né, um polinômio divisor, essa raiz certamente vai dividir, ou seja, se esse número é raiz do polinômio que está dividindo um outro, certamente esse número será a raiz desse polinômio que está sendo dividido. Perfeito? Então, observe, se esse camarada, se o 1 é raiz desse cara, ele também vai ser raiz desse. E aí eu começo então a perceber que esse camarada aqui é divisor do y ao cubo menos 1. E aí eu faço aquela divisão do y ao cubo menos 1 pelo y menos 1. Posso usar o método da chave, posso usar abrir o Ruffini e tudo mais. E a gente vai encontrar aquela expressão, ó, o y ao cubo menos 1, ele vai ser exatamente igual, depois que você dividir, você usa o teorema da divisão, né, que diz que o resultado de uma divisão multiplicado pelo seu divisor, pelo divisor da divisão, mais o resto é igual ao dividendo. Como esses dois polinômios são divisíveis, o resto é zero. Portanto, o divisor, o dividendo, que é y a terceira menos 1, vai ser igual a o y menos 1, que é o divisor, vezes o resultado. Aí qual vai ser o resultado? Você vai fazer a divisão, já fiz isso num outro vídeo, você vai ver que o resultado vai ser exatamente y ao quadrado mais y mais 1. Certo? E está aqui então a expressão com a qual a forma fatorada desse polinômio y ao cubo menos 1. Beleza? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, finalmente, deixa eu apagar aqui, eu vou colocar no lugar deste, vou até escrever aqui embaixo, y menos 1, e aqui embaixo eu vou colocar a forma fatorada. Deixa eu colocar esse negócio melhor, cara. Eu tenho toque com essa parada de traço torto, né? Deixa eu colocar assim. Então eu vou ter aqui y menos 1, aqui em cima, e aqui embaixo, no lugar deste y ao cubo menos 1 aqui, eu vou colocar esta forma fatorada, que vai ser y menos 1, que multiplica y ao quadrado mais y mais 1. Olha que beleza. Aí você começou a perceber
que a mão, como eu digo sempre, né, a mão chega a coçar, né? Chega a coçar por quê? Porque quando a gente vê isso aqui, ó, a gente coça para fazer isso. Concorda? Você cancela, você pode simplificar essa expressão dessa forma aí. E aí, o que é que vai resultar desta expressão aqui? Vai resultar em cima. Deixa eu colocar de novo aquele meu tracinho bonitinho. Ele vai resultar exatamente nisto aqui, ó. 1 aqui em cima, por quê? Porque eu vou simplificar isso por y menos 1, vai dar 1. E aqui embaixo, essa expressão toda dividida por y menos 1, vai sobrar só a expressão de baixo, que é y ao quadrado mais y mais 1. Beleza? Então veja que fazendo a mudança de variável, da variável x, que era aqui em cima, para a variável y, eu cheguei nessa expressão. Certo? Só que há de se ter cuidado. Bom, até aí era o que eu queria mostrar para vocês. Eu vou até apagar aqui, ó, esse rascunho, né, que eu fiz aqui. Era o que eu queria mostrar para vocês. No entanto, quando você, só para você não ficar curioso, no entanto, quando eu fizer essa transformação, eu tenho que ter um cuidado lá na questão do limite. Por quê? Porque eu mudei de variável. Então eu tenho que analisar. Quando eu for escrever aquele meu limite ali, eu vou ter que escrever assim, ó. Vai ser o limite da variável y tendendo a alguma coisa, que eu não sei o que é. A variável x tendia a infinito. E a variável y? Não faço a menor ideia, não é? Então, a atenção está toda aqui, ó. Aí aqui você vai colocar o 1, né? A expressão que a gente encontrou. 1 sobre o y ao quadrado mais y mais 1. Agora, atenção. Como que eu vou... Esse y vai tender a quê? Aí você começa a perceber bem aqui. Qual é o valor de y aqui? Ó? O valor de y não foi esse que a gente encontrou? Não é? E o valor de x não foi esse? Certo? Então veja, se o valor de x tender a infinito, para quanto vai tender o valor de y? Então vamos colocar bem aqui. Ó. Vamos colocar, aqui está y ao cubo. Vamos pegar esse valor aqui que a gente definiu para y. Substitua infinito aqui, ó. Então, quando o x tender a infinito, para quanto vai tender o y? É só substituir aí. Infinito mais 1 dá quanto? Infinito. E a raiz cúbica de infinito? É infinito também. Portanto, quando o x tender a infinito, y continua tendendo a infinito também. Então, esse é o nosso limite. E assim, nós transformamos desse... Aí deixa eu tirar essa marcação aqui, né? Nós transformamos... Vou botar aqui mais bonitinho. Nós saímos desse limite aqui, ó. E finalmente chegamos nesse aqui, onde esse primeiro limite, que está marcado ali em cima, esse aqui, ele tinha uma indeterminação e esse aqui já não tem mais. Quer ver? É só você substituir agora, porque você não vai mais ter infinito sobre infinito, porque no numerador já tem 1. Então você vai ter só 1 sobre infinito. Se você pega 1 e divide por uma quantidade infinita, a tendência, por maior que seja, quanto maior for esse seu infinito, né, é que esse número se aproxime de quê? De 0. Portanto, esse limite, quando fosse calculado, esse limite 2 aqui, esse que eu estou marcando aqui, ó, ele teria uma solução 0, certo? E esse outro limite aqui, que é equivalente, na verdade esses dois aqui são equivalentes, por quê? Porque nós fizemos o malabarismo algébrico, observando a mudança de variável, e continuamos mantendo a tendência, né, das duas variáveis, e então esses dois limites podem ser considerados equivalentes. E aí, se o limite desta função aqui é 0, o limite da outra função, mesmo com aquela indeterminação, também pode ser considerado como 0. Beleza? Então é isso, pessoal. Veja que essa manipulação, eu acho o maior barato fazer isso, eu acho o maior barato perceber essas coisas, e isso salva muita gente, tá, pessoal? Salva muita gente na hora do entendimento de situações um pouco mais avançadas em matemática, e salva muita gente na hora de fazer prova de concurso, com certeza, tá bom? Então, forte abraço, fique com Deus, continue se cuidando aí. Tchau!